Os 3 capítulos, 12, 13 e 14, formam o terceiro parêntese do livro de Apocalipse. No capítulo 12, iniciamos a segunda metade do livro, e embora a divisão em capítulos e versículos não seja inspirada, existe algo curioso. Os versículos 8 e 9 são exatamente os versículos centrais dos 404 que compõem todo o livro. Além disso, o versículo 12 é o centro dos capítulos 4 até 19, que abordam o período da tribulação, e a palavra-chave nesse versículo é ai, algo bastante apropriado, considerando o contexto de julgamento. Esse parêntese abrange 3 capítulos, Apocalipse capítulo 12 até o capítulo 14. Quando dizemos que algo é um parêntese no livro, queremos dizer que há uma pausa no andamento cronológico para que certos assuntos importantes sejam explicados ou destacados. Esses parênteses não aparecem de forma aleatória. Eles seguem um plano bem ordenado. O primeiro parêntese está entre o 6º e o 7º selo, no capítulo 7. O segundo parêntese está entre a 6ª e a 7ª trombeta, nos capítulos 10 e 11. E esse terceiro ocorre antes das 7 taças da ira de Deus, que serão derramadas rapidamente, possivelmente em apenas algumas semanas. A 7ª taça marca o fim da tribulação. Para entender o contexto, é útil organizar a estrutura do livro até aqui. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 até 17, temos os 6 primeiros selos. Depois, o capítulo 7 traz o primeiro parêntese, focado em pessoas. Nos versículos 1 até 8, vemos aqueles que entram na tribulação, e nos versículos 9 até 17, aqueles que saem dela. O capítulo 8, versículo 1, mostra o 7º selo, que abre caminho para as trombetas. Nos capítulos 8 e 9, temos as 6 primeiras trombetas. Depois, o segundo parêntese aparece em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 13. Esse segundo parêntese trata de lugares. Na terra, a possessão divina, capítulo 10, e na cidade de Jerusalém, o propósito divino, capítulo 11. A 7ª trombeta aparece em Apocalipse capítulo 11, versículos 14 até 19. Agora, Apocalipse capítulo 12 até o capítulo 14 formam o terceiro parêntese, que trata de propósitos. No capítulo 12, vemos a vinda do homem de Deus. No capítulo 13, surgem os homens de Satanás. E no capítulo 14, encontramos os camafeus da tribulação, pequenos retratos, com mensagens espirituais profundas. Em seguida, nos capítulos 15 e 16, virão as 7 taças. Depois disso, um quarto parêntese aparece nos capítulos 17 até 19, versículo 10, tratando de poderes. O poder religioso, representado pela grande meretriz, em Apocalipse capítulo 17. E o poder comercial, representado pela grande cidade, Babilônia, no capítulo 18. Voltando ao capítulo 12, aqui começam a ser apresentados os personagens principais que terão um papel central no desfecho da tribulação. A nação de Israel é destacada com clareza. Ela é representada como uma mulher grávida e resplandecente. Esse símbolo aponta para Israel, especialmente no que diz respeito ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Filho Homem, o grande marco da história da nação. O capítulo seguinte, Apocalipse, capítulo 13, mostrará o surgimento de 2 figuras importantes na terra durante a tribulação. Um virá do mar, outro da terra. Ambos são descritos como bestas e exercerão um papel de grande destaque nesse período. Por trás dessas figuras está um personagem maligno, o grande dragão vermelho. Ele é identificado como Satanás e aparece tramando seus próprios interesses e se opondo diretamente a Deus ao longo da história da humanidade. Esses 3 capítulos, portanto, revelam uma sequência lógica. Apocalipse capítulo 12 mostra a origem do mal, representado pelo dragão. O capítulo 13 mostra o que o mal produz, as bestas. E o capítulo 14 mostra o resultado do mal, uma colheita e uma vindima, símbolos do juízo de Deus sobre a terra. No capítulo 12,
Os símbolos centrais são a mulher, o seu filho e o dragão. A mulher representa a história de Israel. O filho representa o Senhor Jesus Cristo, visto aqui dentro da profecia. O dragão representa Satanás, tanto na história quanto na profecia. Ele se mostra como um inimigo implacável da mulher, justamente por causa do seu filho. Podemos dividir o capítulo 12 em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 6, apresenta um camafeu da história, a mulher e seu filho. A segunda parte, dos versículos 7 até 12, mostra o conflito no céu, uma guerra espiritual e suas consequências. E a terceira parte, dos versículos 13 até 17, revela o confronto na terra, um tempo de angústia intensa e a revelação do caráter de Satanás. Vale destacar que o termo camafeu, aqui, é usado no seu sentido literário. Uma descrição breve e impactante, que revela de forma poética e simbólica uma verdade espiritual profunda. O foco desse capítulo é Satanás e seu propósito maligno, mas também vemos como Deus está no controle absoluto, guiando os acontecimentos até o cumprimento do seu plano eterno. O versículo 1 do capítulo 12 do livro de Apocalipse começa com a expressão: "E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça." A expressão grande sinal é uma tradução da expressão grega semeion mega. A palavra semeion é usada com frequência por João. Aparece 17 vezes no seu evangelho e 7 vezes no Apocalipse. Apocalipse 12, 1, 3, 13, 13, 14, 15, 1, 16, 14, 19, 20. Essa palavra enfatiza que há um propósito divino por trás do que é simbolizado. Por contraste, a palavra grega teras, também traduzida por maravilha, destaca o efeito de admiração causado no observador, mas João não a usa em seus escritos. Essa visão no céu, ligada ao contexto do templo aberto no final do capítulo anterior, revela uma mulher com uma aparência esplendorosa, vestida do sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Tudo isso compõe um sinal simbólico e importante, indicado tanto pelo uso da palavra sinal quanto pelo adjetivo grande. Há muitas interpretações sobre essa mulher. Alguns amilenistas dizem que ela representa a Igreja, citando passagens como Isaías 50, versículo 1, Isaías 54, versículo 1, Oséias 2, versículo 1 e Efésios 5, versículo 32. No entanto, essa interpretação falha por confundir Israel com a Igreja. As Escrituras fazem distinção clara entre ambos. Outros sugerem que a mulher é Maria, a mãe do Senhor Jesus, ou ainda uma figura que representa a maternidade ideal desde Eva, com base em Gênesis 3,15. Essa leitura, contudo, também não se sustenta, pois não se encaixa com o restante da visão, especialmente com Apocalipse 12, versículos 13 e 14. A mulher deve ser interpretada como representando a nação de Israel, tanto do ponto de vista histórico quanto simbólico. Isso está de acordo com o uso comum das Escrituras, que frequentemente retratam Israel como uma mulher. Isaías 54, versículo 5, Jeremias 3, versículo 20, Ezequiel 16, versículo 32, Oséias 2, versículo 16. Embora Israel, por causa da infidelidade, seja retratada como abandonada e desolada, Lamentações 1, versículo 1, o simbolismo aqui em Apocalipse 12 mostra-a na posição ideal no plano de Deus, como o canal escolhido para trazer ao mundo o Messias. A mulher é vista com vestes gloriosas, vestida do sol. O sol, que representa glória e esplendor, indica a dignidade suprema da nação de Israel aos olhos de Deus. A lua debaixo dos pés da mulher simboliza autoridade subordinada, indicando a supremacia de Israel no plano divino. A coroa de 12 estrelas fala da realeza e soberania atribuídas às 12 tribos de Israel. Esse simbolismo remete ao sonho de José em Gênesis 37, versículos 9 a 11, em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele.
No versículo 2, lemos que essa mulher estava grávida, com dores de parto e com ânsias de dar à luz. Essa imagem nos leva à promessa de Gênesis 3, versículo 15, sobre a semente da mulher. A dor do parto é simbólica da aflição da nação, mas também representa o longo período de expectativa messiânica desde Eva, passando por Abraão e Davi, até o nascimento do Senhor Jesus em Belém. No entanto, Isaías 66, versículo 7, nos mostra que esse nascimento seria singular. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Isso sugere que as verdadeiras dores de parto ainda estavam por vir, especificamente durante a tribulação, conforme o Senhor Jesus indicou em Mateus 24, versículo 8, e o profeta Jeremias descreveu como tempo de angústia para Jacó. Jeremias 30, versículo 7. Nos versículos 3 e 4, João vê outro sinal, um grande dragão vermelho. O dragão, identificado em Apocalipse 12, versículo 9 como a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, é descrito com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Esses elementos são explicados em Apocalipse 17, versículos 9 e 10, como representando 7 reinos e 7 reis que se opuseram a Israel ao longo da história. Esses reinos incluem o Egito, representado por Faraó, a Síria, Senaqueribe, Babilônia, Nabucodonosor, Medo-Pérsia, Assuero, Grécia, Antíoco Epifanes, Roma, César e um 7º reino ainda futuro. A cauda do dragão leva consigo a 1/3 parte das estrelas do céu, lançando-as à terra. Isso pode se referir à rebelião angelical liderada por Satanás, aludida em Lucas 10, versículo 18, e ligada a Isaías 14, versículo 12, onde Satanás é chamado de Lucifer, filho da alva. Essas estrelas são anjos que seguiram Satanás e foram expulsos dos céus. O versículo 4 também mostra o dragão postado diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascesse. Isso nos remete à tentativa de Herodes de matar o Senhor Jesus. Mateus 2, versículos 16 a 18. Embora os historiadores registrem esse evento apenas nos evangelhos, a natureza cruel de Herodes é bem documentada por autores como Tácito. No versículo 5, a mulher dá à luz um filho varão, que seria o Messias, o Senhor Jesus. Esse filho é arrebatado para Deus e para o seu trono, o que aponta para a ascensão de Cristo, Lucas 24, versículo 51, Atos 1, versículos 9 a 11. A expressão um filho varão reforça a identidade do Messias, que regerá todas as nações com vara de ferro, conforme Salmos 2, versículo 9, Apocalipse 2, versículo 27 e Apocalipse 19, versículo 15. A vara de ferro representa a autoridade absoluta, combinando firmeza com cuidado pastoral. No versículo 6, o foco volta-se à mulher, que foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde seria sustentada por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Esse tempo corresponde à segunda metade da 70ª semana de Daniel, Daniel 9, versículos 27, também chamada de Grande Tribulação, Apocalipse 7, versículos 14. A fuga para o deserto é um movimento nacional de Israel, conforme Mateus 24, versículo 16. Isaías e Daniel também falam de um refúgio preparado por Deus. Isaías 26, versículos 20 a 21, Daniel 11, versículo 41. O verbo alimentar aqui usado indica a provisão completa de tudo o que é necessário, assim como aconteceu com o profeta Elias durante a seca nos dias do rei Acabe. 1 Reis, capítulos 17 e 18. Este panorama simbólico e profético do Apocalipse nos mostra com clareza o conflito entre Deus e Satanás, a importância central de Israel no plano divino e o triunfo do Filho varão, o Senhor Jesus Cristo, sobre todas as forças malignas da história e da profecia. Estamos diante de Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12.
Esses versículos explicam a razão pela qual as condições na terra mudam tão drasticamente no meio da 70ª semana de Daniel. A explicação é surpreendente. Há uma batalha no céu, cujos efeitos são sentidos diretamente na terra. O versículo 7 apresenta a palavra batalha, no grego polemos, indicando um conflito já iniciado. João Nelson Darby, em suas notas de margem, explica o tempo aoristo do verbo ouve, egeneto, como algo que agora começou a acontecer. Assim, repentinamente, há um confronto na esfera celestial. Satanás, ao observar o arrebatamento da Igreja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, prestes a ocorrer no céu, pode pensar que é o momento ideal para tentar usurpar o trono de Deus. O sucesso anterior de seus planos, como o surgimento de seus agentes na terra e a morte das duas testemunhas, possivelmente alimenta essa ilusão. Contudo, é também plausível que, percebendo que seu tempo está acabando, o dragão, símbolo de Satanás, tome a iniciativa, talvez tentando impedir o derramamento dos juízos finais sobre seus representantes terrenos. As Escrituras não especificam quem inicia a batalha, mas a ordem das palavras sugere que Miguel é o primeiro a agir. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, lemos: "E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo." Isso sugere que, em resposta à crescente pressão sobre a nação de Israel, Miguel recebe autorização divina para entrar em ação. Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus?", aparece 5 vezes nas Escrituras. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, ele é um dos primeiros príncipes. Em Daniel capítulo 10, versículo 21, é vosso príncipe. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, é o grande príncipe. Em Judas, versículo 9, é o arcanjo Miguel, o único arcanjo mencionado nas Escrituras. Aqui, em Apocalipse capítulo 12, ele lidera uma hoste angelical que está sob seu comando direto, chamados de seus anjos. Do outro lado, temos o dragão e seus anjos, reunidos para a batalha. O verbo "não prevaleceram" revela o fracasso completo do ataque satânico, mesmo com todo o esforço investido. Essa batalha ocorre no céu, como lemos no versículo 8. Mas não se trata do terceiro céu, onde Deus habita, segundo Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4. Nem tampouco dos lugares celestiais, mencionados em Efésios capítulo 6, versículo 12. O Senhor ressuscitado passou pelos céus, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Foi feito mais sublime do que os céus, Hebreus capítulo 7, versículo 26, e entrou no céu propriamente dito, Hebreus capítulo 9, versículo 24. A batalha em questão acontece em uma esfera celestial onde ainda há acesso permitido a Satanás, como vemos em Jó capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1, quando ele aparece diante de Deus como acusador. Agora, porém, conforme o versículo 8, esse acesso é removido. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Isso indica que Satanás e seus anjos são permanentemente excluídos daquela esfera celestial onde anteriormente podiam apresentar acusações contra os santos. No versículo 9, o inimigo é claramente identificado, a antiga serpente, uma referência direta ao episódio no Éden em Gênesis capítulo 3. Ele é chamado também de o Diabo e Satanás, título duplo que expressa tanto sua atividade como caluniador. Diabo vem do grego diabolos, quanto sua posição como adversário, Satanás, do hebraico Satan. Ele é ainda descrito como o que engana todo o mundo, expressão reforçada por sua repetida associação com o engano ao longo do livro. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, capítulo 13, versículo 14, capítulo 18, versículo 23, capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículos 3, 8 e 10. A abrangência de seu engano é total. Ele atinge todo o mundo habitável, expressão também usada em Hebreus capítulo 2, versículo 5. A sequência dos verbos usados
reforça a derrota progressiva de Satanás. Foi precipitado na terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Lançou-o no abismo. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. E finalmente foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Nos versículos 10 e 11, ouvimos uma grande voz no céu proclamando a vitória. Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Essa voz, provavelmente a mesma dos santos mártires de Apocalipse capítulo 6, versículo 10, reconhece que a expulsão de Satanás marca o início da vitória completa. A salvação aqui é ampla. Não se refere apenas à salvação individual, mas à libertação da criação inteira do domínio do pecado. O poder, que antes era monopolizado pelas forças contrárias, agora pertence a Deus. O reino prometido está prestes a se estabelecer. O poder do Messias, seu Cristo, é agora manifesto sem contestação. A razão para essa exaltação é clara, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Versículo 10. Satanás acusava os santos de dia e de noite, incansavelmente. Porém, no versículo 11, vemos que os mesmos que eram acusados são os que vencem. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, a base da sua justificação diante de Deus, e pela palavra do seu testemunho, sua firmeza diante da perseguição. Eles não amaram as suas vidas até a morte, cumprindo assim o padrão de discipulado estabelecido por Jesus Cristo em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Por fim, no versículo 12, ouvimos o chamado: Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Pela única vez em Apocalipse, a palavra céus aparece no plural, como que convidando todas as esferas celestiais a se regozijarem. No entanto, para a terra há um ai. A versão Almeida Revista e Corrigida diz: Ai dos que habitam na terra e no mar. Satanás foi lançado à terra e sabe que lhe resta pouco tempo. O versículo encerra com essa revelação solene. A ira de Satanás será intensa, porque ele sabe que sua oportunidade está se esgotando. Com grande ira, e consciente de que o relógio profético de Deus está quase no fim, Satanás se volta com fúria contra tudo que representa Deus na terra. Essa é a realidade apresentada em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12. Uma guerra nos céus que muda completamente a paisagem espiritual da terra. No versículo 13 do capítulo 12 do livro do Apocalipse, entramos numa cena intensa e profética. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. A referência à mulher remete diretamente à nação de Israel. E este versículo marca o início do confronto aberto do diabo contra esse povo. O pano de fundo para essa parte do texto já havia sido preparado anteriormente, nos versículos 7 a 12, que falam da expulsão de Satanás do céu. Agora, ele se volta com ira à terra, especificamente à nação que trouxe o Senhor Jesus Cristo ao mundo. A fuga da mulher, mencionada no versículo 6, é retomada aqui com mais detalhes, mostrando a causa, o caráter e as consequências dessa fuga. O inimigo é identificado de forma enfática. É chamado de diabo no versículo 12, dragão neste versículo 13 e serpente no versículo 14. A perseguição é apresentada com a intenção clara de exterminar Israel, pois é por meio dessa nação que o Messias veio. A palavra grega usada para perseguiu traz a ideia de fazer fugir, de perseguir com o objetivo de expulsar ou destruir, e está no aoristo, um tempo verbal que resume a ação total do dragão durante os 3 anos e meio da grande tribulação, conforme descrito em Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 22. Nos versículos 14 e 15, lemos que à mulher foram dadas 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. A imagem remete à antiga promessa de Deus feita em Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios,
Como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Moisés também usa essa figura em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, para descrever o cuidado do Senhor com Israel. Aqui, a ênfase é na rapidez com que o livramento ocorre. Israel foge para um lugar preparado por Deus, onde será sustentado por 3 anos e meio, um tempo e tempos e metade de um tempo, conforme também aparece em Daniel, capítulo 7, versículo 25, e capítulo 12, versículo 7. Esse deserto pode ser literal ou, mais provavelmente, representa o isolamento espiritual e político que Israel sofrerá, especialmente quando não puder comprar nem vender, como afirma Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Em Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 39, o Senhor Jesus mostra que dar abrigo, comida ou vestimenta a esses irmãos pequeninos será uma tarefa perigosa e rara, demonstrando que eles viverão uma verdadeira experiência de deserto. Ainda assim, serão sustentados por Deus, como Elias foi com o riacho, os corvos e a panela. A expressão fora da vista da serpente reforça a segurança providenciada por Deus, longe do alcance de Satanás. No versículo 15, a serpente lança da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. A intenção simbólica é clara. Trata-se de uma tentativa de destruição em massa. Essa inundação pode representar uma onda de perseguição, ou, como sugerido por alguns, uma disseminação de falsas doutrinas e enganos que seduziriam parte da nação a seguir a besta, conforme indicado em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Mas então, vem a intervenção sobrenatural. No versículo 16, a terra ajuda a mulher, abrindo a sua boca e tragando o rio. Lembramos aqui de Êxodo, capítulo 15, versículo 12. Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou, em referência à destruição dos egípcios. Em 2 aos Reis, capítulo 19, versículo 35, temos outro exemplo da intervenção divina contra um inimigo prestes a destruir Jerusalém. Alguns estudiosos sugerem que essa terra que engole o rio possa simbolizar nações exteriores ao império da besta, que, por motivações práticas ou morais, se opõem ao extermínio do povo judeu. A partir do versículo 17, vemos que a frustração do dragão se intensifica. A palavra usada para irou-se é distinta da usada anteriormente. Aqui trata-se de uma raiva ardente, ativa, direcionada especificamente ao resto da sua semente. O dragão, falhando em destruir a mulher, volta-se aos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Este grupo é claramente identificado como cristãos, não um outro grupo, mas uma descrição dupla dos mesmos, obedientes à palavra e fiéis ao Senhor Jesus Cristo. O próximo capítulo de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, mostra que a perseguição se amplia para todos os santos, judeus e gentios. A ira do dragão contra Israel e os crentes é parte de uma guerra maior contra o Cordeiro, como lemos em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Ainda que muitos em Israel não tenham ainda crido no Senhor Jesus Cristo, eles resistirão à adoração da besta, e isso será suficiente para despertar contra eles a máxima hostilidade. Mas, ao final, o remanescente será salvo, conforme Isaías, capítulo 66, versículo 8. Porventura, nascerá uma terra num só dia? Nascerá uma nação de uma só vez? E ainda, como afirma o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11, versículo 26. E assim, todo o Israel será salvo. Por ora, vemos um quadro escatológico sombrio, mas também a luz da fidelidade divina, que nunca abandona os seus. Satanás, impedido de destruir a nação, volta-se com furor contra aqueles que já são regenerados, o verdadeiro remanescente, identificados como meus irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus.
capítulo 25, versículo 40. Serão eles o critério pelo qual será feita a separação entre ovelhas e bodes na grande tribuna do julgamento, conforme Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46.